Olá, pessoal! Começou mais um Conversas de Alto Valor. A gente fala muito sobre crescer, mas às vezes para de olhar para o como crescer. Hoje a gente vai falar sobre o que sustenta um negócio de verdade. O que tem por trás? Quem são as pessoas? Na verdade, quem é a pessoa? Hoje a gente terá um convidado especial que falará um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu convido vocês para o Minuto Educação. Vamos ouvir um pouquinho da Camila Pandolfo. Você já percebeu que algumas histórias parecem se repetir na sua vida? Você até muda o cenário, muda o trabalho, muda de relação. Você até faz a sua parte de mudar algumas coisas. Mas parece que o resultado é sempre o mesmo. É frustração, é cansaço. Sempre aquele sentimento parece voltar. E o que acontece quando essa história vai se repetindo? É um momento importante da gente parar e se perguntar, refletir sobre o que essa história tem para me dizer. Porque enquanto essa história continua se repetindo na sua vida, talvez seja porque você ainda não aprendeu o que precisava aprender com ela. E com isso, ela vai se repetir, até que você se permita aprender. E agora eu faço essa pergunta para você. O que você tem para aprender com aquilo que se repete na sua vida? Hoje, então, nós receberemos um convidado muito especial. Ele é casado, pai de 2 filhas e entendeu que negócios precisam de estrutura. Ele ajuda, então, empresários a estruturar os seus negócios, através de importações, através de organização, através de resultado. Vem conversar conosco, Márcio Silva. Bom dia, tudo bem, Cacá? Tudo bem, Márcio. Bem-vindo. Vamos lá, Márcio. Antes de começar a falar de empresa, de negócios, que eu quero que tu conte também um pouquinho para nós o que tu faz. Quem é o Márcio por trás de tudo isso? Qual é a verdade que tu traz? A verdade da verdade, né? Eu costumo dizer assim, sou pai, marido, empreendedor, mas também sou ser humano, né? Então, procuro, antes de conhecer processos e empresas, eu procuro me autoconhecer também e estudar sempre para oferecer o melhor para os meus clientes e também para minha família. Então, o Márcio é um jovem de 41 anos, inquieto, e estou sempre disposto a ajudar o próximo e com transparência e zelo. Então, né, tu disse que está sempre disposto a ajudar com transparência. Em que momento tu entendeu que para auxiliar um empresário precisa focar nisso, né? Buscar conhecimento, ensiná-los realmente a olhar para dentro e não só pensar em números, né? Infelizmente, muitos empreendedores acabam pensando em números e a gente sabe que esse não é o caminho. Em que momento tu entendeu isso e trouxe isso para o teu negócio? Eu entendi muito por experiências anteriores, quando eu trabalhava como CLT, né? Então, passei por grandes corporações multinacionais de serviços e então aprendi muito com líderes e com processos que ao longo da minha trajetória, quando eu resolvi empreender, eu comecei com importação e exportação devido à minha experiência também de anos como comprador internacional. Mas eu via alguns gargalos, algumas oportunidades nesses clientes de importação que eram crescimento da empresa antes de olhar para o mercado internacional, né? Então, foi aí que eu busquei me especializar em estruturação de empresas e aceleração comercial. E foi aí que eu comecei também a me desenvolver nessa parte de olhar o macro, não somente a operação, né? Então, é mais ou menos nessa linha de estratégia que eu busco mostrar. Porque não adianta tu vender muito, só que tu tá com um processo torto. Então, muitas vezes não adianta tu encher teu time comercial de vendedores se a tua estrutura não está sólida. Então, vale muito mais a pena tu, às vezes, até segurar um pouco o crescimento
solidificar a base, os processos, e aí sim pensar para o próximo nível. E por falar em processos, conta um pouquinho para nós. Eu sei que tu está agora começando com um novo processo, um novo negócio. Conta um pouquinho para nós o que o Márcio representa hoje em CNPJ. Quem são as empresas que o Márcio representa e quais são os negócios realmente que tu traz para o mercado e as soluções. Sim. Hoje Cacá, meu foco é muito no PME, né, no pequeno e médio empresário, porque são empresas que têm maiores dores, né, do que uma multinacional, por exemplo. Então, são processos que ainda não têm uma estrutura sólida, então tem maiores oportunidades de tu desenvolver um trabalho a longo prazo. Hoje eu tenho uma consultoria que ela trabalha com crescimento de empresas, reestruturação de processos, aceleração de times comerciais e importação e exportação estratégica como uma fórmula de alavancar depois que a empresa está num crescimento sólido. E olhar para dentro ajuda a diminuir os riscos, né? Exatamente. Porque não... Realmente, hoje, o risco dos grandes negócios e dos pequenos negócios é não olhar a base, às vezes, né? E eu acredito que a tua mentoria ajuda a isso, né? Exato. A olhar todo o processo e reduzir os riscos. Sim. E é um trabalho de acompanhamento, né? É uma consultoria que dependendo o trabalho que vai ser desenvolvido, o diagnóstico que a gente faz um diagnóstico 360 em todas as áreas das empresas. Muitas vezes eu vou ficar 1 ano e meio para reestruturar uma empresa. Então não é um trabalho rápido. Não, é um trabalho rápido, tudo vai depender também da disponibilidade do dono em ter agendas, né? Então é um trabalho que leva de 6 a 18 meses para dar resultado, e aí sim a gente pode estar conversando sobre importação e exportação depois que a empresa dele já estiver num outro patamar. E quando a gente fala de importação e exportação, tu me falou que tu chega a levar empresários para a China. Como funciona essa experiência? Sem fazer propaganda, né, assim, da imersão, a gente faz uma imersão na Canton Fair, que é uma das maiores feiras de negócios do mundo, mas também não é somente a feira, a gente faz a imersão China, porque é uma feira que ela tem 3 fases durante um mês. São 25 mil expositores. Uau! Ela é dividida em 3 fases, né? Então, entre uma fase e outra, a gente aproveita esse gap de dias e faz imersões na China e nos nossos fornecedores que a gente tem lá homologados. Então, o empresário acaba vendo o produto dele sendo produzido em loco. Que né? legal isso. Então, e fora a cultura, a gente faz uma imersão, um treinamento de guerra, de sobrevivência na China. A gente faz o traslado até a feira, credenciamento, é um combo completo. É uma imersão cultural também, né? É uma imersão cultural de negócios e onde a gente também ajuda o empresário a negociar com o chinês, com o empresário chinês. Então, traz uma nova realidade. Traz uma nova realidade e também outros tipos de negócios, né? Porque a gente faz um mapeamento antes dos expositores lá, onde que são possíveis fornecedores para esses nossos clientes. Então, agora eu vou voltar um pouquinho para a tua família. E como é que fica a família por trás de tudo isso? Assim, ela te ajuda nos processos de decisão? É com base na família que tu pensa em tudo isso, nos negócios até e até naquilo que tu leva aos empresários? É com base na tua estrutura e nos teus valores? Sim. A família é a minha base, né? Onde que eu boto empenho, boto foco nas minhas decisões. Eu pensei muito tempo, para eu ter mais momentos de qualidade com a minha família, eu preciso ter mais tempo de qualidade para mim, então mais tempo livre. Com isso, vou empreender, mas eu trabalho às vezes 18 horas por dia. E o que tu não faria em nome deles? Eu não negocio meus valores, meus princípios. Bom. Então, que é a forma de conduta que eu ensino as minhas filhas, né? Então, é isso, não enganar ninguém, ser transparente sempre e correto. Acho que tudo que tu faz, tudo que tu faz, o universo acaba trazendo para ti de volta. Então, faz o bem que tu colhe o bem.
Então, tu já é um mentor dentro de casa, a gente pode resumir Sim. assim? Não, tu já, quem é pai e mãe sabe o que eu vou falar. Tu já negocia dentro de casa. Que Então, legal isso. É muito bom, muito bom. Ainda mais com filho pequeno. Que idade tem teus filhos? Eu tenho uma com 4 anos e outra com 9, vai fazer 9 anos. São idades bem, Sim. bem desafiadoras, eu diria. O de 4, principalmente, né? Uma idade de crescimento, de conhecimento. De querer desafiar tudo e que pode porquês. tudo, os porquês, e ela não aceita que tem uma diferença de 5 anos, quer fazer as coisas da quase pré-adolescente, então é um desafio. Voltando para a empresa, o que a gente pode esperar da MS Growth a partir daqui? O que tu está construindo para 2026? A gente vai ter um 2026 bem desafiador, né? Temos um ano aí com uma Copa do Mundo, quase 2 meses, né? 2 meses de Copa do Mundo, que é a maior Copa do Mundo da história. 12 feriadões estendidos. Mais um ano de eleição, né? Então, é um desafio pro empresário e pro mercado, né? Então, o que a gente faz nesse sentido? Desistir? Estagnar, deixar para 2027, jamais. Então, a ideia, quando eu agreguei esse novo negócio junto à minha empresa, foi destravar a aceleração das empresas, né? Aproveitar o momento para pensar fora da caixa, se tornar competitivo em cima dos concorrentes, de analisar possíveis aumentos de margem de lucro trazendo produtos de fora, indo conhecer novas culturas nas 2 datas que a gente tem por ano na Canton Fair para trazer novas tecnologias, novos acessos. Então a MS Conecta, ela surgiu de uma ideia minha de ter soluções B2B, é um hub de soluções B2B, onde o cliente ele entra com uma necessidade e ele acaba tendo outros benefícios depois e acaba sendo um ecossistema, né? Então, a gente atua em formato de diagnóstico, de aceleração, mapeando gargalos, fazendo conexões entre as áreas, olhando o externo, mas muito o interno. Então, a nossa ideia esse ano é expandir negócios, aumentar a base de clientes, a base de fornecedores também, principalmente para o segmento de importação, e também ajudar com mentorias o B2C, né, que é o próprio empresário, né, com algumas técnicas de negociação, vendas, acelerar realmente o empresário para esse ano. Para encerrar, eu posso te perguntar se tu foca muito mais, então, nos valores e no propósito das pessoas do que dos CNPJs? Não, eu valorizo os dois. Porque se a missão e o valor do CPF não bate com do CNPJ, não faz sentido ter uma empresa, tu ter funcionários. Então, eu valorizo os dois. Tu traz esse alinhamento, então. Eu trago esse alinhamento entre o CPF e o CNPJ. Porque não pode ter um desnível, né, nessa linha. Que legal isso. Realmente a gente precisa pensar isso, né? Não dá para ter uma incongruência quando a gente fala de CNPJ e CPF. Não somos 2 pessoas, somos uma só. Sim. O que tu quer deixar de mensagem para nós? Bom, primeiro agradecer pelo espaço, pelo teu convite. Sempre pode contar comigo. A gente conversou bastante nos bastidores ali sobre esse ano, sobre projetos. E quero deixar que é só o começo, não tem muita coisa ainda por vir aí por esse ano, e aonde tu focar e botar empenho, com certeza o resultado vem. Então é isso. Não desistir do que tu tem de projetos, de planos, botar força, empenho e dedicação, que com certeza o suor ele recompensa depois. Obrigada, Márcio. Obrigado. Agora nós vamos para o nosso quadro de curiosidade semanal. Eu adoro esse quadro, eu realmente me inspiro muito nele, porque ele traz curiosidades sobre vários assuntos. Seja bem-vindo ao Construindo Novos Saberes.
e conheça 2 Você Sabia de hoje. Você sabia que muitas empresas crescem de faturamento, mas não crescem de margem? O porquê que isso acontece? Porque só vender mais não quer dizer que vai sobrar mais dinheiro no seu caixa. Quando você cresce, você tem que olhar também para a sua compra, para o seu fluxo financeiro, como está o seu prazo de pagamento, como está o seu prazo de recebimento, e aí você vai ver aonde está o problema. Se a sua empresa está passando por isso, é o momento de parar, olhar para a sua gestão e principalmente para o seu fluxo de caixa. Você sabia que empresa do Simples Nacional também precisa de planejamento tributário? Por quê? Empresas do Simples Nacional, principalmente prestadoras de serviço, podem ter 3 maneiras de tributação. E nem sempre a maneira que a empresa está tributando é a melhor. E falando de comércio, produtos também têm particularidades tributárias dentro do Simples Nacional. E um detalhe muito importante, mesmo a empresa sendo pequena ou média, nem sempre o Simples Nacional é o melhor regime tributário. Se você não sabe a sua carga tributária, não tem certeza se é o melhor regime, é o momento de parar e analisar. Eu sou Michele Oliveira, da Confix Gestão Empresarial, e esse vídeo é uma parceria entre a Confix e a Oralsim de Cachoeirinha. Então, pessoal, depois do nosso quadro de conhecimento, a gente vê que conversas não terminam quando acabam. Parece estranha essa frase, né? Mas a gente leva muito da mensagem do que a gente ouviu e fica pensando nela. Hoje, o nosso convidado realmente ele nos trouxe pensamentos sobre alinhamento, valores, propósito, sobre realmente mentorias para o CNPJ, mas eu preciso também ser uma pessoa melhor como pessoa e fazer uma entrega adequada dos 2. E conhecimento, né? Afinal, ele vai logo ali na China buscar conhecimento e trazer conhecimento para os seus mentorados. Não é pouco. Enfim, eu agradeço muito ao nosso entrevistado de hoje, eu agradeço muito a você que está na nossa audiência e desejo uma semana muito abençoada, que Deus lhe acompanhe e que na próxima semana estejamos juntos aqui para mais um Conversas de Alto Valor.